Olá pessoal, tudo bem? Hoje o nosso bate-papo é sobre logoterapia. Você já ouviu falar? Sabe do que se trata? Nós vamos conversar com a psicóloga Andriele, que vai nos explicar sobre isso, né, Andriele? Me conta o que significa logoterapia, que é a tua especialização, né? Exatamente. Então, um conceito que vem mais à nossa mente, né, é o sentido de vida. Logoterapia trata do sentido de vida. Bem importante que a gente fale mais na prática, senão fica um conceito, né? E aí, o sentido de vida? Então, a logoterapia ela tem essa proposta, sim, de facilitar que o paciente comece a olhar mais para si e pense, né? Bom, em algum momento, sim, qual o sentido da minha vida e como eu chego a ele, né? Então, assim, dois conceitos bem importantes para a gente já entrar, né, numa abordagem, vamos dizer assim, uma demanda de consultório para que vocês entendam no processo, Isso, pra né, gente ver como é assim, o que difere de uma outra terapia, né, de uma comportamental, por exemplo. Isso, então, dois conceitos fundamentais para quando o paciente vem, a gente vai acabar entendendo um pouquinho conceitos de liberdade e responsabilidade, né? Então, pode ser ansiedade, depressão, independente do quadro, a logoterapia ela vai ter esse olhar, né? Entendendo que o ser humano é livre e responsável pela própria situação em que ele vive. Então, neste momento, começa a acabar, assim, reformulando até algumas concepções, porque a logoterapia vê, né, a vivência de dia a dia, de escolhas, como inteiramente responsabilidade daquela própria pessoa que escolheu viver, né, o que vive, que pode mudar, que não é determinado pela questão biológica, psicológica. Então, na psicoterapia, eu convido o paciente a vir comigo um pouquinho de fora para que a gente entenda o que ele vive hoje, coisas que a gente pode estar repensando e ajudando a organizar um pouco melhor e se chegar a uma qualidade de vida. Mas sempre, né, voltando ele como responsável pela mudança, pelo que acontece agora, por possibilidades que depois a gente pode vir a pensar. Então, o sentido de vida ele vai estar atrelado à responsabilidade que o indivíduo tem com o que ele faz com a sua liberdade na vida, né? Como que ele muda o que não tá legal, como é que ele olha para as diversas áreas. Eu costumo falar no início, né, que eu sou uma pessoa de fora. Então, eu convido o paciente a vir comigo, se olhar de fora, se autodistanciar, que aí a gente pode estar organizando juntos, né? Tem pessoas que vêm, então, bem com essa ideia, então qual o sentido da minha vida? Mas às vezes se entra em outras áreas, né? Às vezes na ansiedade, pensar o que desencadeia, cortar alguns círculos, né, que ele pode estar desencadeando, pensar juntos em estratégias, o quanto de abertura o paciente vai também ter, né? E assim, de uma consciência de poder se aprofundar nas suas questões e se abrir para isso, também é um norte diferente da terapia, né? Nossa, eu diria que é um presente, né, que a gente se dá. Porque com certeza nessa oportunidade a gente volta a enxergar e descobrir de repente coisas novas aí que dão uma guinada no resto da vida, né? Exato, então ela não tem uma idade, né, assim específica, mas precisa de um certo grau de maturidade já, de predisposição a poder se trabalhar, olhar suas potencialidades, reconhecer algumas dificuldades e juntos a gente poder mexer em tudo isso. O tempo é do paciente, algumas coisas a gente pode trazer à tona e deixar ali para o momento que ele achar que ele consegue lidar com isso, mas vai ter esse caminho, né, de realmente pensar na responsabilidade, no sentido do que ele vive hoje, do que ele precisa estar mudando talvez frente à vida dele e que ele vai acabar sendo, né, a única pessoa que pode realmente fazer essa transformação. Então, quando a gente fala em alguns conceitos, né, assim, a nomenclatura pode assustar, mas o processo, ele né, muito, assim, diário do próprio paciente também. Eu costumo falar bastante que a terapia acontece muito mais em casa, porque todo dia precisa, né, de um automonitoramento, de pensar, reavaliar. Não é um só sentido que vem na nossa vida, é vários e eles mudam. Então, às vezes é o meu trabalho que eu preciso, né, repensar, o meu relacionamento, a questão social. Às vezes tem acompanhamento com outro profissional da Vitalis, então também tem uma questão psicológica que pode estar
encaminhando junto, né? Olha que bacana, né? Que é o que a gente sempre fala, né, dos profissionais da Vitalis, que é isso. Uma complementar a outra, né? Um tratamento complementa o outro e daqui a pouco potencializa muitos resultados, né? Sim, é bem importante e nada, né, substitui às vezes a nutri, a físio, até o psiquiatra, se for o caso, mas as abordagens elas se complementam muito bem, né, então é bem importante buscar para se experimentar, né, tem isso de, não é um pré-requisito, mas a logoterapia vai exigir que você esteja disposto a realmente assumir essas coisas, os cenários, a responsabilidade pelo que você vive, pelo que você vai mudar. A responsabilidade por aquelas escolhas, né, que é muito comum a gente jogar no tempo, a gente encontra culpados, né, muito facilmente, né. Então, quando a gente se apropria daquilo ali, a gente vê que só a gente pode resolver, mudar, né. Isso, e trabalhar num sentido orientativo mais presente e futuro, né? Porque assim como nada determina, o passado ele influenciou, mas ele não é o que você é. Então a minha abertura a mudar e me encaminhar para um outro jeito de ser e escolher diferente, às vezes da família, né? Superar o meu contexto também é uma possibilidade, né? Depende de mim, eu sou o meu limite. Então tem muito isso, essa autoanálise, né? Tu poder te ver de fora, te permitir ser flexível, se experimentar, tem muito isso, né? E vendo em diversos momentos se na prática diária do paciente é possível ou se a gente tem que organizar uma outra possibilidade para que ele pense, se vai ser escrevendo, como é que ele se organiza, se é no celular. Então realmente ele precisa ver na prática fazendo sentido. Eu não consigo pensar, isso é novo. Então, vamos ver juntos, pode ser na terapia ou fora, como é que tu vai poder iniciar o teu processo? Porque às vezes a gente não para pensar. Sim, né? E nem aquilo que serve perfeitamente para um vai se adequar ao outro, né? Exato. Então, também tá aberto a essa individualidade, né? Claro, claro. E aí a gente vai adequando, assim, né? É bem legal quando o paciente, né, consegue assim se permitir experimentar, se envolver, e aí o limite a gente vai achando juntos, a gente vai entendendo o que talvez hoje ele não tão próximo da vivência não identificava, não se dava conta. Então a todo momento tem isso da consciência, da responsabilidade, do ir e vir, porque as coisas mudam, né? E que cada dia é importante a gente reavaliar e poder também se abrir para tudo bem, mudou, né? Eu tenho um outro trabalho, mas se eu não faço, ninguém faz por mim. Então é importante esse espaço, às vezes ele começa mais na terapia e ele vira um jeito de ser. Claro, né? que a gente estende para pós-consultório, né? Exatamente. Que bacana, olha só que presente, né? Se você já imaginou aí alguém, né? Um amigo, uma amiga, alguém da família que pode daqui a pouco estar assistindo esse vídeo e vivendo com muito mais qualidade de vida, né? Quando a gente cuida do nosso interior, cuida da nossa cabeça, a gente reflete diretamente no nosso dia a dia. Então marca nos comentários, indica esse vídeo, indica esse bate-papo, né? E daqui a pouco vem conversar com a gente, entre em contato com a Andriele, entre em contato com a Vitalis, porque com certeza é apenas um dos muitos passos aí que a gente pode fazer para ter mais qualidade de vida cuidando de coisas que são permanentes, né? O nosso interior é aquilo que a gente não troca todo dia de roupa, a gente precisa cuidar com muito carinho, né? Isso, e dia a dia, E né? no dia a dia. Tem que ser pequenas doses diárias e a gente vai se adequando. Exatamente. Então escrevam também se tem dúvidas, se é uma coisa muito nova, eu fico à disposição, né? Logoterapia, olha que bacana, né? Sentido de vida, responsabilidade e uma série de outras descobertas aí. Esse é o convite de hoje, então, para você. Obrigada, Andriele. Imagina, obrigada a você.